estava conversando com o Dr. Elmer a semana toda. Dr. Elmer, falem para mim o que vocês querem que eu pregue. Ele disse, você fica à vontade. Eu não gosto muito disso, né, quando eu fico muito à vontade, porque daí eu fico viajando, né, eu gosto de criacionismo, eu gosto de profecias, eu gosto de uma série de coisas assim que ardem em meu coração. E ele não definia, deixou para mim mesmo o assunto. E eu orando a Deus, Senhor, o que eu devo falar lá? Né? Eu peguei dengue aí, faz um mês mais ou menos, e foi duro, hein? Fiquei umas 3 semanas assim, sofrendo, penando, né? Não é fácil. Eu acho que eu perdi até peso e fiquei um tempo sem praticar exercício, né? Me sentindo mais fraco. E eu voltei essa semana a me exercitar. Ontem à tarde, quando eu fazia meus exercícios físicos, o esboço me veio à mente. Por isso que eu fui dormir quase 1 da manhã nessa noite, porque eu fui para o computador preparar a apresentação, estava empolgado, e quando eu me empolgo eu perco sono. Tive que dizer, Senhor, deixa eu dormir um pouco, porque eu preciso estar bem pela manhã. Mas a mensagem para esta manhã me veio ontem. Claro que há partes de outros, quem já assiste meu canal aí vai perceber algumas coisas que eu já apresentei em alguns vídeos, mas a sequência me veio ontem, em resposta à oração. Então, eu quero dizer já de antemão uma coisa para vocês. Metade dessa mensagem, desse sermão, eu não gostaria de pregar. Não me agrada, porque é o diagnóstico, e o diagnóstico não é bom. Mas a outra metade eu vou me alegrar de pregar, porque é o remédio, e o remédio é eficaz. Então, se minhas feições mudarem ao longo do sermão, é porque elas refletem isso. Tristeza no começo, mas alegria e esperança, e reafirmação dessa esperança na parte final do sermão, na segunda metade dele. Tá bom? Pode colocar na tela, já está lá. Apostasia ou reavivamento. Você sabe que apostasia é renúncia da fé, né? Abandono da fé, é isso aí. Década de 80, fim da década de 80, eu conheci essa série aí de um jornalista, um grande escritor espanhol, grande porque escreve muito bem, J. Benítez. E eu pensava assim, eu quero escrever como esse jornalista um dia. Operação Cavalo de Troia, na época tinha 4 volumes, hoje tem 9. E eu não era adventista, nem sabia que existia essa igreja, não tinha essa compreensão bíblica, né? Mas eu sempre gostei de Jesus, sempre gostei de religião e sempre gostei de ficção científica, né? E esses livros, eles reúnem tudo isso. Me fisgaram. É uma ficção, porém o autor tenta fazer parecer que se trata de uma história real. Então esse jornalista recebeu, supostamente, né, diários de um militar americano, da Força Aérea, diários que contam de uma operação, chamada Operação Cavalo de Troia. Eles fabricaram uma máquina do tempo e viajaram 2.000 anos no passado, para a época de Cristo, para que esse major pudesse ter um encontro e documentar a história e verificar com os próprios olhos como era tudo e como era Jesus. Não é encantador? Para quem gosta de viagem no tempo, ficção científica, de Jesus, de Bíblia, está tudo ali. Ao longo dos volumes, desses 4 volumes, e são calhamaços assim, volumosos, né? Ele escreve muito. Aparece, eu não me dei conta na época, mas depois de convertido eu fiz uma releitura e eu percebi o perigo da coisa. Aparecem frases como aquela ali, ó, este fato, como outros que pouco a pouco iria descobrindo, não havia sido incluído claramente nos evangelhos canônicos. Mais abaixo ele diz assim, ao menos nesta parte os evangelhos canônicos foram pessimamente escritos, mas desgraçadamente não iria ser esta a única passagem ignorada ou mal interpretada pelos evangelhos. O tempo todo, ao longo dos volumes, o autor vai dizendo isso. Os evangelhos estão incompletos, os evangelhos foram mal escritos, aqui os autores não conseguiram ser precisos. A ideia que dá é que ele, sim, é o autor que sabe tudo de Bíblia, que registrou. Aliás, quando você lê a descrição de Jesus, é apaixonante. O primeiro encontro do major, quando Jesus aparece lá num pátio ali, ele fala que ele é mais alto, tinha um olhar penetrante, e quando olhou para ele disse, seja bem-vindo, ou seja, Jesus sabia que ele era um viajante do futuro. Nossa, isso para um adolescente era, né? E eu fiquei apaixonado por um Jesus falso. Que perigo, né? Depois eu percebi o seguinte, que na página 174, por exemplo, do volume 1, Cristo faz alusão à evolução. E o tempo todo falando sobre outras moradas espirituais. A ressurreição não é um fato, existe a reencarnação. É uma coleção evolucionista,
espiritualista e ufológica, porque o autor é fã de ufologia. Então esse Jesus é um ET, na verdade, e todas as aparições, e quando há uma escuridão ali no Calvário, quando Jesus morre, é uma nave espacial que pousa por cima ali, que fica ali flutuando, né? Eu estava me encantando por um Jesus ufológico, espiritualista, evolucionista. Vejam como é importante a base que constitui a nossa fé e a nossa compreensão do Cristo, de Jesus Cristo. Porque há muitas pessoas no mundo hoje que estão seguindo um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E isso é um perigo, porque a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer Deus e Jesus a quem Ele enviou. Mas se eu não conheço o Jesus que foi enviado por Deus com base nas Escrituras, porque elas é que testificam dele, eu corro perigo. E eu corri um sério perigo com essa série aí, com essa coleção. E existem outras também. Tem a coleção, o livro, né, que foi uma febre, né, alguns anos atrás, Código da Vinci, né, do Dan Brown. Olha, é tanta bobagem, tanta inverdade, que esse autor devia passar vergonha mesmo, né? Porque, primeiro, ele afirma que Constantino é que inventou a divindade de Cristo, lá no Concílio de Niceia. Antes de 30 anos, vem com essa mesma conversa aí, né? De que foi Constantino que inventou a divindade de Jesus, porque ele seria apenas um profeta, um pregador, um curandeiro. Diz mais o Dan Brown, com base em textos gnósticos, né? Que foi nesse concílio que se determinou que livros deveriam ser incluídos no cânon do Novo Testamento. Como se Constantino tivesse esse poder de determinar que livros seriam escolhidos para compor, né, o Novo Testamento. Diz mais que Jesus casou com Maria Madalena, não morreu na cruz, teve uma filha, e uma organização secreta, é secreta, mas ele sabe. Interessante, né? Essas coisas secretas todo mundo sabe, né? Nos canais da internet, textos, né? É tão secreto que todo mundo fica sabendo. Mas, enfim, uma organização secreta foi encarregada de preservar esse segredo do Jesus verdadeiro. Isso é Código da Vinci, que virou filme. Foi uma febre também, né? Muita gente se encantando pelo falso Jesus, por uma noção equivocada da Bíblia. Vários livros foram publicados depois, né? Criticando o livro de Dan Brown, como, por exemplo, esse aqui, A Fraude do Código da Vinci, de Erwin Lutzer, que é um teólogo. E ele diz assim, que o livro é um ataque direto contra Jesus Cristo, a igreja e aqueles de nós que o seguem e o chamam de Salvador e Senhor. De acordo com o romance, o cristianismo foi inventado para reprimir as mulheres. Já ouviram essa conversa por aí? E afastar as pessoas do sagrado feminino. Brown chega a afirmar que os judeus do Antigo Testamento adoravam tanto o Deus masculino, Jeová, quanto sua correspondente feminina, Shekinah. Então ele chama Shekinah, que era a glória de Deus no santuário, de deusa. Vejam só. Depois afirma o autor que a igreja odeia o sexo e a mulher, então teria reprimido essa adoração à deusa, uma igreja machista, né? É por aí que a coisa vai. Então você começa a perceber que ideias que pairam hoje, inclusive em nossos arraiais, não vêm do nada. O diabo começou a semear isso aí já faz tempo, né? Lá na antiguidade, usando autores que ele mesmo iluminou, né? Como Benítez, como Dan Brown e outros mais, que escrevem contos, histórias fictícias que vendem aos milhões, e as pessoas vão tendo a mente formada com uma ideia de um falso Cristo, um falso cristianismo. Isso é lamentável. É muito triste, né? Eu vou fazer aqui um exercício. Eu dei uma aula essa semana a convite do Dr. Adolfo Soares para o pessoal lá da pós-graduação do NASP em Teologia. Então, o título da aula foi Jesus na mídia secular. E não foi difícil, porque ao longo dos anos eu tenho feito já um levantamento lá no meu blog Criacionismo, no blog Outra Leitura, sobre como a imprensa secular faz cobertura de temas como Jesus, Bíblia, quase sempre detonando, né? Super interessante, Galileu, Veja, Isto É, Época, que faliu agora. Bem, em 2008, olha lá, a revista Galileu trouxe uma matéria a maior fonte era um ex-monge, portanto, um camarada já secularizado, adepto da chamada alta crítica, né? Teologia liberal, Jean-Dominique Crossan, que afirma o seguinte ali na matéria: a Semana Santa foi um cortejo anti-imperialista, mas pacífico, e ressalta: creio que a morte de Jesus nada teve a ver com expiação de pecados. Ou seja, aquela ideia do Jesus revolucionário, entendeu? Que também
Alguns acham que é novidade hoje em dia, né? Em 2008 já tinha ali um ex-monge liberal pregando essa falácia de que Jesus não morreu por pecado de ninguém. Ele veio para se insurgir contra o império, para revolucionar a sociedade, para levantar os proletários. Já ouviram isso em algum lugar? Eu quero convidar vocês, claro, Jesus entrou em Jerusalém para cumprir a profecia de Zacarias, montado no jumentinho, não foi preocupado em afrontar os romanos. Quem, na verdade, se desgostou disso foram os líderes judaicos que o odiavam, porque viram que a profecia estava sendo cumprida. Entrará montado num jumentinho. Ele veio para morrer por nossos pecados. Eu quero convidá-los depois, como tarefa de casa, a assistirem em meu canal esse vídeo aí. Jesus foi um revolucionário. É só colocar no buscador do canal, Michelson Borges, lá, a palavra revolucionário. Você vai encontrar. Eu dediquei ali mais de 20 minutos explicando por que não é assim. Não tem nada a ver. Jesus não veio se insurgir contra o império, nem contra o templo. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele expulsou os vendedores do templo, mas não derrubou o templo. Ele respeitava, ele dizia para aqueles que eram curados, vá ao templo. Jesus não era um anti-igreja e nem desigrejado. Bem, eu vou deixar que vocês assistam depois para entender bem esse assunto aí. Galileu, 2008 também, setembro, reconstruindo Jesus. Sempre são eles que apresentam o verdadeiro Jesus, que reconstroem a história de Jesus, que têm a verdadeira história. E aqui há uma incoerência que poderia ser resolvida pela simples leitura da Bíblia, dos evangelhos. Eles dizem que Jesus era analfabeto. Ora, um menino judeu tinha que saber ler as escrituras. No bar mitzvah, eles liam as escrituras na sinagoga, né? Era uma honra. Eram ensinados desde cedo já nas letras, sagradas letras, né? Jesus escreveu na poeira da escadaria do templo, na areia ali. Como era analfabeto? É só ler o texto. Mas as novidades, né? Isso vende. As capas sempre são bombásticas, né? Reconstruindo Jesus. E quase sempre eles fazem isso. Essa aqui é uma exceção, mas geralmente é na época da Páscoa ou do Natal, quando as pessoas estão mais voltadas para assuntos religiosos. Eles são espertos, eles têm que vender, eles precisam manter o emprego. Né? Não deu muito certo, porque elas estão fechando quase todas, essas revistas. Né? Galileu, de novo, distorceram as palavras de Jesus. Julho de 2008. Esse ano foi pródigo, né? A matéria é totalmente fundamentada no livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, de Bart Ehrman, um agnóstico ex-evangélico, que vive agora para criticar a Bíblia, para colocar dúvidas na palavra de Deus. Toda a matéria é fundamentada nesse livro, porque era um lançamento na época. Então eles aproveitam um gancho, né, jornalístico, lançaram um livro novo aí, um livro que está chamando a atenção, fazem uma matéria baseada naquilo, as pessoas leem a matéria e acham que aquela é verdade. Quando eles nunca ouvem, na verdade, um teólogo conservador, por exemplo. Um teólogo que não se pauta pela alta crítica, mas pela chamada crítica textual, quer saber o que o texto diz de verdade, não o que a minha opinião dita. Mas isso não vende. Isso é o mais do mesmo, é a Bíblia, todo mundo já sabe, acham que sabem, né? Então nós temos que ver pessoas que questionem, pessoas que criticam. É assim que vai a coisa, né? Esse é o fulano, né? Bart Ehrman, e ele admite ali o seguinte: minhas convicções pessoais mudaram radicalmente nos mais de 30 anos que passei estudando os primeiros manuscritos cristãos. Comecei como um conservador cristão, evangélico, e com base nos meus estudos da Bíblia, concluí que a obra não passava de um livro por demais humano. Logo me tornei um cristão mais liberal. Hoje, por essas e outras razões, eu sou agnóstico. Engraçado, engraçado não, é triste na verdade, porque eu encontro posturas semelhantes já no nosso meio. Parece que eu já estou vislumbrando alguns teólogos agnósticos por aí, porque a postura é essa. De tanto que eu estudei a Bíblia, de tanto que eu sou um acadêmico, formado por aquela universidade, de tanto que eu estudei, eu percebi que era um livro muito humano, que eu posso criticar, que eu posso questionar, eu posso selecionar aquilo que eu creio que seja realmente inspirado, aquilo que não me convém, eu tiro dali. É o cânon dentro do cânon, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, chaves hermenêuticas, né? Então a postura de um agnóstico se reproduzindo nos meios cristãos, né? Resumindo então, essas revistas e reportagens e documentários, ao longo de 20 anos, o que eu percebi? Jesus ou foi um plágio, ou um mito,
Mas eles não decidem, porque se ele era um mito, como é que ele pode ser analfabeto? Né? Se não existiu, como é que pode ser aquilo que eles dizem que é? Então, ou é um mito, ou é um plágio de outros deuses, né? Ou meramente um ser humano, um revolucionário, analfabeto e coisas por aí. Esse é o Jesus da mídia, lamentavelmente. E eu cheguei a inventar uma fórmula, não sou da área de exatas, né? Mas inventei uma fórmulazinha ali que eu acho que funciona, que é NL mais OTL mais RS. Onde? NL, novo livro questionando a Bíblia, no mercado, lançado por aí. OTL, opinião de 2 ou 3 teólogos liberais. E RS, reportagem sensacionalista e vendedora. Pode anotar, essa fórmula aí é infalível. É assim que funciona, né? Ok, vamos lá. Só para terminar essa fase aqui de mostruário do que o mundo tem feito, né? Então temos ali a verdadeira Maria. Eles é que sabem quem foi, não a Bíblia. A verdadeira Maria Madalena, né? Os anos ocultos de Jesus. Aí é prato cheio para eles, porque se não está na Bíblia eu vou inventar tudo, né? Então, aquilo que não está registrado, ótimo. Jesus, a verdade por trás do mito. Quem foi o entrevistado em ambas as matérias? John Dominique Crossan. De novo, aquele ex-monge liberal. Sempre as mesmas fontes. Invariavelmente. É lamentável isso, né? 2011, 2012. Ou então desrespeito, né? Jesus estampando aí capa da Playboy, uma matéria sobre José Saramago, que era ateu, e essa capa aqui, embora não tenha nada a ver com o assunto, dentro daquela revista Veja tinha essa reportagem, a esposa de Jesus, encontraram um fragmento de papiro de 4, 5 centímetros, tá? Papiro, isso foi encontrado, se não me engano, no Egito, inclusive está escrito em copta, que é uma língua antiga do norte do Egito, trazendo ali fragmentadamente a informação de que Jesus teria uma esposa, Maria Madalena. Aí voltou essa onda, né? Jesus era casado, veja. Mas um papiro posterior à Bíblia, no Egito, e mais, agnóstico. Não é bíblico, mas isso ganha um destaque tremendo na mídia. Eu gostei de uma frase que na época alguém colocou lá no Twitter, não lembro quem foi, se alguém descobrir depois, por favor, me fale, né? Porque eu coloquei como autor desconhecido. Contra fatos não há fragmentos. Achei muito boa, porque o fato ali são mais de 5.000 fragmentos, né? Manuscritos bíblicos, reais. A Bíblia é o livro antigo mais respaldado por manuscritos, documentos, achados arqueológicos. Então, contra fatos, mais de 5.000 manuscritos, não há fragmentos. Então, um fragmento vai destruir toda essa história, né? Todo esse respaldo histórico que temos para a Bíblia? De jeito nenhum, né? Essa aí, então, foi assim de dar um nó no estômago, né? Super interessante. Dezembro, sempre perto do Natal, como eu disse, né? Dezembro de 2003, a matéria São Paulo traiu Jesus. Eles colocam uma perguntinha retórica na capa, para não chocar tanto, mas internamente falam que foi bem isso mesmo. Paulo teria desvirtuado os ensinos de Cristo, atraído a atenção para si, porque ele queria criar um novo cristianismo. Olha que absurdo! Que coisa revoltante, né? Ok, mas até que numa revista secular, que já tem uma tendência para isso mesmo, né? Como a super interessante, aquelas outras que eu mostrei, é até esperado isso aí. Agora, o que surpreende é ver cristãos advogando a mesma ideia. E o que eu vou ler aqui agora, eu vou ler com dor no coração. É uma fala do ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, que é um defensor da alta crítica, um defensor da tal da chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica. Depois eu vou explicar que negócio é esse. Mas se você quiser mais detalhes, tem no meu canal um vídeo que eu fiz com o pastor Eleazar Domini, que tem um ótimo canal, Fala Sério Pastor, muito bom. E nós explicamos o que é essa chave hermenêutica e o que é hermenêutica, afinal de contas. Mas o Caio Fábio disse num vídeo o seguinte, ali está a referência, né? Para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. Começa muito bonito, né? Ok. O Velho Testamento é inspirado. Ok. O Novo Testamento é inspirado. Beleza. Jesus é a encarnação da verdade. Vocês pensam diferente de mim? Começa argumentando de um jeito que a gente vai concordar, mas calma, vem coisa ruim pela frente. Quem está na heresia são vocês. A única encarnação da verdade absoluta de Deus é Jesus. Portanto, Paulo não conhecia essa verdade absoluta. Ele teria que viver muitos anos e anos e anos e nunca conheceria essa verdade absoluta, como eu, que já sou mais velho do que Paulo.
que já tenho mais tempo de fé do que Paulo teve. Eu nasci num tempo de Bíblia para ler. Ele não. Ele não tinha nem as cartas dele para corrigir. E aí ele ri disso aí. A única palavra de Deus é Cristo, cara. Quem disser outra coisa é herege. Herege. Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. Então eu sou. Aceito o título. Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Obviamente. E o Jesus que eu conheço porque a Bíblia o revela. São elas que de mim testificam, disse Jesus, não foi? A Bíblia. Agora você começa a entender o que é essa tal de Jesus como chave hermenêutica. Como é que funciona? O que Jesus disse, para mim, é a verdade. Mas se eu ler em Paulo alguma coisa que Jesus não disse, eu descarto. Paulo falou da sua cabeça. Paulo inventou. Entendeu? O que Jesus disse, só o que ele disse é a minha chave interpretativa. Aquilo é verdade. Mas se eu vou ler em Gênesis ou Levítico, algumas coisas que não estão de acordo com o que eu penso que Jesus disse, eu descarto. Entendeu? Como é que funciona isso? Você tem que saber disso. Para que quando você ouvir alguns teólogos por aí falando esse tipo de coisa, eu já sei o que é isso. Isso é falso. Chave hermenêutica cria um cânon dentro do cânon. Entendeu? Eles dizem assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Falso, ela é a palavra de Deus. E Paulo, que eles estão querendo humilhar, disse, toda a Escritura é inspirada por Deus. A que Escritura Paulo se referia naquele momento? Ao Antigo Testamento. O Novo não estava pronto ainda. Então, para o apóstolo Paulo, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Deus orientou a organização do cânon. Pedro, certa vez, disse assim, o Paulo escreve umas coisas complicadas, que alguns aí, indoutos, torcem, né? Assim como torcem as demais escrituras. Olha, para Pedro, que é um autor inspirado, as cartas de Paulo eram como as demais escrituras, logo elas eram a escritura também. Os autores inspirados sabem essa verdade básica. Mas pessoas como essa aí, e alguns em nosso meio estão querendo subverter essa verdade. Esse é o diagnóstico triste que eu disse que ia apresentar para vocês. Perceberam como é triste isso? Porque a Bíblia é a base para o reavivamento espiritual. A Bíblia é o fundamento sobre o qual nossa igreja foi construída, foi estabelecida para pregar essa palavra. Mas o diabo sabe que não vai conseguir arrancar a Bíblia do povo de Deus. Então o que ele faz? Ele distorce essa técnica antiga. Ele relativiza a Bíblia. Sabe quando foi a primeira vez que eu tive contato com essa coisa assustadora, chamada alta crítica, ou teologia liberal, como você queira chamar? Quando eu era católico ainda. Eu era líder de grupo de jovens. Eu fui responsável por pastorais, como pastoral da comunicação, pastoral dos jovens. Era um líder na igreja católica por um tempo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia com os adventistas, eu fiquei tão encantado com o que eu estava aprendendo que eu quis naturalmente levar para os meus amigos católicos. E eu comecei a estudar com eles, ensinar nas reuniões de grupo de jovens. Uma vez, quando o padre não ia até a nossa comunidade, a gente fazia uma celebração, que era tipo uma missa, só que sem padre. E teve uma ocasião que eu preguei. Eu tinha 16 anos, 17 anos por aí. Eu colocava um monte de folhinhas assim na Bíblia, porque eu não sabia achar muito bem os textos. E aí eu coloquei várias folhinhas assim, marcando os textos. Já começou estranho isso, porque é uma missa com Bíblia. Eu assim, mas a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou pregar a Bíblia. Eu cheguei lá com a Bíblia na mão, jovenzinho. Sabe qual foi o tema do sermão? A ressurreição de Lázaro e o fato de que os mortos estão dormindo. Pensa, olha o que eu fiz. E aí aqueles ministros da Eucaristia me olhando, mais velhos, mais experientes, me olhando com a cara feia, assim, torcendo o nariz. Que coisa é essa? Que negócio é esse? Mas eu pensei, isso está na Bíblia, eu vou pregar a Bíblia. Eu comecei a incomodar. Teve um momento até que me machucou muito, mas foi determinante também para a minha decisão. Uma grande amiga líder também chegou à minha casa e falou assim, Michelson, eu preciso te dizer uma coisa. Os pais dos jovens que estão no grupo de jovens estão preocupados com o que você tem apresentado lá. Então a coisa é assim, ou você sai ou eles saem. Um grupo que eu ajudei a criar, um grupo que eu liderei, eram meus amigos. Foi muito duro isso. Mas enfim, foram coisas que foram
me levando depois à decisão final de aceitar o batismo. Eu estava relutante, né? Não era fácil. Bem, porque eu estava incomodando, o que eles fizeram? Convidaram um seminarista, acho que um ex-seminarista católico, para dar um curso bíblico na nossa comunidade ali. Na verdade, para toda a paróquia. Eu fiquei feliz, que bom, finalmente vamos estudar a Bíblia, né? Vamos estudar a Bíblia, porque aqui ninguém estuda a Bíblia. A gente abria a Bíblia assim, colocava lá no meio de uma mesinha para ela iluminar a reunião. Era uma coisa mística. Fica ali no meio para iluminar a reunião. Mas ler que era bom, lia só um salmo, um evangelho, um trechinho aqui, outro ali. Não estudávamos a Bíblia como eu estava agora estudando e ficando maravilhado. Aí chamaram esse ex-seminarista para dar um curso bíblico na paróquia. Lá fui eu com a minha Bíblia, feliz, vamos estudar a Bíblia com meus amigos. Primeira aula, eu não sabia de nada dessas coisas, porque eu era muito jovem. Essas coisas que eu vou dizer o que são. Primeira aula, ele começa a falar sobre o Êxodo. E começa com uma linguagem assim, que hoje para mim eu sei o que é. Os oprimidos hebreus foram libertados do jugo do império. Está tudo certo isso, mas hoje eu sei aonde vai essa coisa. E foram para Canaã, né? Só que quando eles se depararam com o Mar Vermelho, não é que o mar se abriu, era uma maré baixa, e atravessaram o mar com água pela cintura, né? Mas na Bíblia está escrito que o mar se abriu, mas isso é mito. E dali para frente, todos os milagres ele começou a desfazer. Hoje eu sei o que é isso. Isso é nada mais, nada menos que a alta crítica funcionando. A alta crítica encara a Bíblia como um livro meramente humano e os milagres são invenção divina. São invenção humana também, do texto. A crítica textual é diferente, essa nós abraçamos. Ou baixa crítica, né, como alguns dizem. O pastor Eleazar vai postar nessa semana aí um vídeo muito bom, uma aula, mostrando as diferenças entre a alta crítica e a baixa crítica, ou crítica textual. Você tem que conhecer esse assunto. Porque chegou um momento que estão nos enganando de dentro. A crítica textual, ela vai ao texto querendo entender o que o texto quer dizer. O que os autores quiseram dizer? Eu vou usar as ferramentas da história, comparar os manuscritos, a arqueologia, todas as ferramentas que eu puder usar para entender o que o autor quis dizer, não o que a minha mente projeta no texto. Isso é a alta crítica, que banha, que orienta esses autores seculares, que orienta esse pregador de YouTube e que está direcionando alguns teólogos em nosso meio. Por que me dói falar disso? Por causa exatamente disso. Em nosso meio. Você acha que Satanás iria ficar tranquilo enquanto o mundo acaba, deixando o remanescente cumprir a sua missão? Você acha que ele ia ficar paradinho, né? Ele quer nos neutralizar. Ele quer nos impedir de fazer o que temos que fazer. E a melhor forma é anulando a fé nas Escrituras. E no Jesus da Bíblia, criando um outro Jesus, com uma outra mensagem, uma mensagem humanista, que acha que pregar o evangelho é só alimentar o faminto. Também é. Só que se você ler no livro Beneficência Social, Ellen White fala assim, Jesus se misturava com o povo, como alguém que queria o bem deles, daquelas pessoas. Então ele alimentava, ele curava, ele ensinava. Mas depois de cativar a atenção deles, o carinho deles, ele dizia, segue-me. Tem muita gente que está parando antes do segue-me, e achando que só dar sopa é pregar o evangelho. É um ato lindo, necessário e que se exige de nós. Mas se você não falou de Jesus e da volta dele, que é a solução definitiva para o mal da humanidade, você não pregou o evangelho. Isso era a teologia da libertação que eu não sabia o que era na época. Então, quando eu vejo hoje alguns teólogos no nosso meio fazendo mais ou menos o que aquele ex-seminarista tentou fazer conosco, só para resumir, aquele curso acabou. Até os meus amigos se chocaram. Não dá para ter aula com esse indivíduo. Ele está acabando com a Bíblia, com a nossa fé. Para mim era um ateu disfarçado. Então, hoje, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer também no nosso meio, me assusta. Porque eu jamais imaginaria que no meio adventista, a alta crítica mostraria a sua cara feia. Mas é o que temos visto. E temos que estar bem apercebidos. Atos, capítulo 22, 14 a 16. Deus de nossos pais, de antemão, aí falando de Paulo, né? Designou para que conheças a sua vontade. Lucas,
autor de Atos, inspirado por Deus, disse que Deus escolheu Paulo para mostrar para ele a vontade dele. Olha o instrumento que Paulo é. E vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca. Paulo ouviu, como os profetas antigos, a voz de Deus pronunciada da boca de Deus. Porque hás de ser a testemunha, sua testemunha de Deus, para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. Quem vê e ouve as coisas de Deus é o quê? É um profeta. É um profeta inspirado por Deus. Outro texto ali de Atos 26, 16 a 18. Eu apareci a você. Sabiam disso? Sim, a gente sabe do caminho de Damasco, né? Mas tem mais, hein? Não foi só lá um encontro de um momento. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você, das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Mais vezes, Deus apareceu para Paulo. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Isso é profeta. Isso é um discípulo, é um enviado, um apóstolo, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora eu vou ler dois textos, um texto de Ellen White, falando sobre essa experiência de Paulo, está no Atos dos Apóstolos, já leram isso? Página 125. Você sabia que Paulo teve uma faculdade intensiva com o próprio Deus? Mateus, Marcos, Pedro, tiveram 3 anos e meio, né? A sua faculdade. Paulo também teve. Olha o que diz aqui o texto. Ali, na solitude do deserto, ela se refere à Arábia, Paulo saiu um tempo de cena e ficou vivendo no deserto, tipo João Batista. Ali, na solitude do deserto da Arábia, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Ele recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento, buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Ele queria muito, ele anelava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que lhe haviam até então modelado a vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e confirmou-o na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Ele ficou uns 2 anos lá no deserto, aprendendo diretamente da fonte. Quem é a fonte? Jesus. Agora vem o Caio Fábio e alguns outros por aí, seguidores dele, me dizer que Paulo distorceu as palavras de Cristo. Paulo não passa na minha chave hermenêutica, então isso aqui eu não vou aceitar do que ele disse. Quem é você para rejeitar o ministério deste? Um profeta como esse, que amou tanto Jesus que deu a vida por ele. Paulo abriu mão de uma carreira promissora, de influência lá em Israel. Ele era um fariseu, da melhor estirpe. Ele abriu mão de tudo isso para morrer decapitado por Jesus. Então respeite esse apóstolo e respeite Jesus também. Eu quero dar aqui um exemplo de como a coisa acontece, tá? Um exemplo só pontual. A chave hermenêutica chamada Jesus, por mais que tenha o nome Jesus na chave, ela não é de Jesus. Esse aqui é um artigo que foi escrito pelo Dr. Milton Torres, professor do curso de tradutor e intérprete do NASP. Ele tem um pós-doc, inclusive, em literatura, né? É uma sumidade, né? E esse artigo é muito bom. Foi publicado na revista Hermenêutica, lá da FADBA, do curso de teologia da FADBA, na Bahia. Ele estuda aqui a evidência linguística e extralinguística para a tradução da palavra arsenokoitai. O que é essa arsenokoitai? Vamos ler aqui juntos 1 Coríntios. É só um exemplo, tá? Não é o texto que eu vou usar daqui a pouco para apresentar o remédio. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu, pelo menos eu creio nisso, né? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem,
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por favor, me entendam aqui agora. Amor, acolhimento, respeito, isso tem que ser destinado a todos os seres humanos, por nós cristãos, não importa quem seja, ok? Esse é um ponto. Agora, o que é pecado, aqui Paulo faz uma lista. Só que a palavra homossexuais aqui aparece só nos textos de Paulo, como a palavra arsenokoitai, que é a junção de dois termos gregos, arsen é homem ou macho, e koitai, deitar-se com. Como é que você traduziria essa palavra? Isso mesmo que você pensou. Só que alguns que adotam essa chave hermenêutica dizem, Jesus nunca falou disso. É só Paulo. E para piorar, Paulo inventou essa palavra, é um neologismo da época. Então eu não aceito. Entendeu? Onde é que vai o problema? Aquilo que não condiz com a minha forma de pensar, eu não aceito. E se Jesus não falou disso, eu não aceito. Ora, mas Jesus mesmo disse que o Espírito Santo vai vir para revelar mais coisas, para nos conduzir a toda a verdade. Quem disse que Jesus veio falar de tudo em 3 anos e meio? Ele deixou seus instrumentos para falarem mais, os apóstolos e o próprio Paulo, não é verdade? E aqui é um texto inspirado, e o Dr. Milton analisa nesse artigo, você pode até achar na internet o PDF, é bem interessante, é um extenso estudo, mostrando que apesar de ser um neologismo paulino, é uma palavra que pode muito bem ser traduzida como homossexual, como a maior parte das traduções bíblicas fez. Ok? Não tem como ser relativizado. Aí alguns vão para Levítico 18, que fala das abominações que Deus condena. Não, ali nós temos que ver bem, que não é bem assim. Isso é alta crítica em todo o seu esplendor. Dizendo assim, olha, está escrito assim, né? Mas não é bem assim. Isso é alta crítica. Sabe como é que a crítica textual faz? Assim. Essa palavra aqui é diferente. Vamos ler nos originais, vamos comparar com a literatura grega da época, vamos ver a semântica, vamos ver a gênese da palavra. Isso é crítica textual, para entender o que o texto quer dizer. Mas ainda que eu não tivesse condições de entender a palavra no seu contexto, eu poderia ver o que o mesmo Paulo falou sobre isso. Vá a Romanos capítulo 1, e ele fala a mesma coisa, com outras palavras, o mesmo conceito. E ali ele fala de algumas coisas que para Deus são inaceitáveis, como o pecado também. Deu para entender? Eu estou lendo esse livro aí de Robert Gagnon, ele é um teólogo, não sei se ele é batista, mas ele dá aulas num seminário batista. É uma sumidade também em questão de interpretação do texto bíblico, Novo Testamento especialmente. O livro é muito bom, recém-lançado pela editora Vida Nova, a Bíblia e a Prática Homossexual. E o pastor Eleazar Domini publicou recentemente um vídeo no canal dele, Fala Sério Pastor, o vídeo mais completo sobre homossexualidade na Bíblia. Então, se você quiser depois conhecer um pouco mais desse assunto, né, está ali, com respeito, com seriedade, com uma exegese correta, né, fica aí apenas como exemplo do que essas chaves hermenêuticas têm feito, selecionando textos que me condizem, que me são convenientes e dispensando aqueles que não me interessam. Isso é o cânon dentro do cânon. Nós não pensamos assim, a nossa igreja não pensa assim. Nós não adotamos nunca a autocrítica. Nós somos do método gramático histórico. E, inclusive, houve um congresso da igreja nos anos 80 no Rio de Janeiro que votou mais uma vez, reafirmando que a igreja tem essa postura. Não vai por esses modismos perigosos aí como da autocrítica. Então eu ouvi aí na internet um pastor dizendo assim, o discurso de Raabe foi construído pelo narrador. Como assim? Bom, aí os da autocrítica vão lá e leem o texto que fala de Raabe. E na fala dela, ela cita mandamentos de Êxodo 20. Revela um conhecimento da literatura hebraica, e ele fala assim, mas não pode. A Raabe era uma moradora de Jericó, uma prostituta, como é que ela podia saber de coisas que são lá dos hebreus? Então não pode. Então, se ela não podia, o autor é que colocou a palavra na boca dela, uma ficção. Você percebeu a seriedade da coisa? É o leitor que tem a capacidade de dizer o que é real e o que não é. Quem disse que ela não teve contato com a religião dos judeus? Não está revelado isso, mas se ela falou, é porque teve. Aí, no extremo da coisa, alguns dizem, como o próprio Papa Francisco, né? Não, Deus não criou como está ali no Gênesis. Deus não é um mágico com uma varinha
de mágico para criar o mundo em 6 dias. Porque não cabe na mente evolucionista isso. Mas se está no texto, eu creio. Se está escrito, eu creio. Foi em 6 dias literais de 24 horas. E o meu Deus é tão poderoso que se quisesse criar o mundo em 6 segundos, Ele teria feito. Assim como Jonas, se você não soubesse da história, porque está registrada, que um profeta hebreu foi a Nínive, capital dos assírios, para pregar o evangelho e a cidade se converteu, se você não soubesse disso, você poderia dizer, é impossível, porque os judeus odiavam os assírios, eles oprimiam o povo. Como é que um profeta ia aceitar pregar lá? Mas está registrado, que bom. O que mostra que Deus foi bom com muitas pessoas, muitos povos. E nós vamos ter muitas surpresas no céu, tenho certeza, de histórias de Deus alcançando os pagãos, enviando profetas e pessoas. Quem disse que Rabi não teve contato antes, quem sabe, com alguém do povo judeu? Mas o mesmo Deus de graça é o Deus que vai executar um juízo, com dor no coração, porque com o pecado não se brinca. E as pessoas estão brincando com o pecado. Estão, assim como alguns aí descafeinaram o café, estão despecaminando o pecado. Né? Uma coisa que é mortal. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Se o pecado não fosse uma coisa tão séria, tão grave, Jesus não precisava sofrer tanto. Não precisava ter morrido na cruz por causa disso. E essa semana, então, outro absurdo circulou pelas redes sociais. Eu também não te condeno, vá embora. Você já viu esse verso em algum lugar? Claro que não, porque não existe. Mas esse pessoal liberal, que tem a luz que os outros não têm, ele disse assim, vocês não sabem, vocês não são teólogos, que o texto, na verdade, quer dizer, vai embora? Ah, eu não pude aceitar isso. Ontem eu tive uma boa conversa com o Dr. Paroski. Dr. Paroski, Wilson Paroski, foi professor do NASP, agora está lecionando nos Estados Unidos. Ele tem o melhor livro de crítica textual já publicado em língua portuguesa. Vários seminários daqui da igreja e de fora da igreja usam esse material. Ele ajudou a formar esses que hoje estão aí com essa nova luz. Eu conversei à tarde ontem com ele um bom tempo. E foi uma aula muito interessante sobre especificamente esse texto. E aí eu fui atrás de alguns Novo Testamento em grego, né? Mas assim, aqueles acadêmicos mesmo, né? Que tem notas e várias notas. Então aqui está uma página de um desses Novos Testamentos em grego, né? Que mostra ali em cima. A parte de cima lá que sumiu era o texto bíblico mesmo, e embaixo tem ali o aparato crítico, né? O aparato textual, como alguns também chamam, que é a relação de manuscritos que trazem algumas variações. São as variantes textuais. Não tem problema nenhum isso aí, tá? Porque às vezes muda uma letrinha, muda uma coisinha pequena assim, que não compromete o entendimento do texto, né? E os acadêmicos que estudam esse assunto se dedicam, né, a entender, a estudar essas variantes e analisar o texto e ver qual é a tradução melhor para o português, para o inglês, para o francês, ok? Presta atenção aqui, ó. 9 variantes referentes relativas ao verso 9. Porque é no verso 11 que Jesus diz, vai e não peques mais, para a mulher surpreendida em adultério. Então, no verso 9 tem algumas variantes, percebe? 9, 10, depois termina. Ou seja, dessa história, pelo menos nos manuscritos mais tardios, né? Dessa história, se há um verso que não tem nenhuma dúvida, nenhuma variante, é justamente o verso 11, que diz, eu também não te condeno, vá e não peques mais. A palavra até acho que aparecia ali, a última palavra que aparece no trecho bíblico ali do verso 11 é justamente uma palavra que vem de amartia, que é pecado, amarteno. Amarteno quer dizer, não peques, não erres mais. Está no original. Lamentável que um pastor tenha dado as costas para aquilo que ele talvez tenha estudado no curso e querido lacrar na internet. Porque Jesus não ia dizer que ela pecou, né? Não é o Jesus que eu conheço. Mas é claro que a coisa fica muito mais linda quando você entende que ela pecou, sim. O homem que pecou com ela foi uma estratégia para tentar pegar Jesus, o homem fugiu, mas também era o pecador tanto quanto ela. Não muda o fato de que foi um pecado. Mas a maravilha do texto é justamente que Jesus disse, eu te perdoo, mas não peques mais. Ah, mas se eu falar isso eu vou ser perfeccionista. Não tem nada a ver. O perfeccionista realmente extrapola a coisa. Mas viver uma vida de santidade com Deus, querendo não pecar,
Mas se pecar, temos um advogado no céu, Cristo Jesus. Isso é cristianismo. Agora, eu não te condeno, vai embora. Que isso? Como assim? Continua desse jeito? Passa a mão na cabeça do pecador, eu te vejo no fogo, lago de fogo depois. Esse não é Jesus. O Jesus da Bíblia é o Jesus que recebe para transformar. Já viram aquela ideia que dizem por aí, Jesus te aceita como você é? Eu louvo a Deus porque Ele não me aceitou como eu era. Sabiam disso? Ele me recebeu como eu era e vem me transformando como Ele quer que eu seja. É bem diferente. Então vamos mudar um pouquinho a nossa ideia, né? Jesus não aceita os pecadores, Ele os recebe, Ele os acolhe, Ele os abraça e diz: vamos mudar de vida? Eu vou te ajudar. Que tal vencer esse pecado que está te destruindo? Eu vou te dar poder para isso. Esse é Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia, de toda a Bíblia. Olha que texto. Olhando para o alto, página 25, Ellen White escreveu. E me digam se ela não é uma profetisa, eu não sei o que ela é. Porque consegui fazer um raio-x dos tempos que nós estamos vivendo, tendo escrito no século XIX. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Olha que frase. Os estudiosos da alta crítica, olha aí, ela já sabia disso. Da alta crítica, aquele pessoal que quer ver a Bíblia com as suas lentes. Isso aqui não é bem assim. Paulo não condenou aquilo, e se condenou estava fora da chave em Jesus, então eu não aceito. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a, quando interessa. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Aquela Babilônia com que eu tive contato quando jovem. Aquele professor que quis dizer para nós que não, o Mar Vermelho não se abriu, isso é demais para ser verdade. Isso é Babilônia, é confusão, é distorção da Bíblia. Então, esses amantes da alta crítica em nosso meio estão trazendo o vinho de Babilônia para dentro do remanescente. Exatamente isso. Prossigamos ali. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares desses últimos dias, como as heresias da Superinteressante, da Galileu e de outros, de livros e tudo mais. Eles estão acomodando as coisas e se parecem com aquilo. Por isso que eu comecei com aqueles exemplos. Se não podem subverter, portanto são subversivos, se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. Louvado seja Deus por ter revelado isso há tanto tempo. Se eles não conseguem subverter a Bíblia, torcê-la para acomodá-la a seus pecados, não mexa no meu pecadinho. Eles despedaçam a Bíblia, recortam, tiram, isso serve, isso não serve. Isso é a alta crítica. Mas eu preciso agora mudar o tom, eu já estou cansado. Eu quero que Jesus volte logo, eu não aguento mais essa situação, essas coisas que estão acontecendo, né? Isso é cansativo, irmãos. É cansativo porque eu queria estar aqui pregando um sermão diferente. Eu já falei para vocês. Eu gosto tanto de falar de criacionismo, do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, mas a gente às vezes tem que parar para fazer isso, né? Não que eu me considere um reformador ou coisa parecida, mas enfim, se Deus colocou no meu coração ontem falar sobre isso, eu não posso desobedecer. Então a gente tem que falar. Espero que outro dia eu possa voltar para falar uma coisa mais doce na boca, né? Mas a segunda parte agora, ela é melhor. Vamos ao livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34. Eu vou tentar resumir aqui, porque o meu plano era ler praticamente o capítulo todo com vocês, mas vocês leem em casa depois, tá? Porque o que eu queria fazer com vocês agora era um exercício de preparo mental de um sermão. Se você fosse pregar um sermão, como seria o esboço lendo o capítulo 34 de 2 Crônicas? Mas eu já vou entregar o esboço para vocês, tá bom? Eu dividi esse esboço em quatro partes aqui. Vamos lá. Vou ler o começo aqui, já a partir do verso 3, tá? 34, verso 3. Percebam agora como foi
feito um reavivamento naqueles tempos ali pelo rei, o jovem rei Josias. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá, Jerusalém, dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Olha como a coisa estava feia lá, viu? Não é privilégio nosso, não. A história do povo de Deus ao longo do tempo, né, sempre teve esses altos e baixos, então não nos escandalizemos tanto assim, a ponto de pensar que Deus não está mais conosco, que Deus não está mais guiando o remanescente. Ele está. Essa é a menina dos olhos de Deus. E Deus, eu tenho muita fé nesses textos em que Ellen White fala assim, Ele porá tudo em ordem. Então eu descanso no Senhor. Esta é a igreja dele, eu faço parte da igreja dele, e eu sei que Ele vai colocar as coisas em ordem. E que tem um povo fiel, 7.000 que não dobraram os joelhos ainda. Com esse povo Deus vai vai concluir a obra. E o que eu tenho que fazer é me esforçar para ser esse povo. Que nós sejamos parte do remanescente. Então, o que acontece? Josias, o jovem rei, começa por ele. O povo estava corrompido, o povo estava cheio de idolatria, mas o que diz aqui? Ele decidiu buscar o Deus de Davi, o seu pai. Como pode começar um reavivamento na igreja? Onde deve começar esse reavivamento? Com quem? Comigo. Se você começar como Josias, você vai reavivar, quem sabe, a sua casa. Já é um bom começo. Você, quem sabe, vai ajudar a reavivar, com uma reação em cadeia, né? A sua igreja, a sua comunidade, o seu pequeno grupo. E assim, pontos de luz vão se juntando, crescendo. O fenômeno vai crescendo. Não fique esperando que os líderes façam alguma coisa. Que bom quando eles fazem, mas comece por você. Josias fez isso, começou por ele. E aí o segundo passo foi limpar aquilo que era pecado. Não ficar acomodado com o pecado. Mandou quebrar tudo. Os deuses falsos, as estátuas, cultos idolátricos, cultos de prostituição, como havia naquele tempo também, prostitutos cultuais, reduziu-os a pó, diz aqui o verso 4. Reduziu-os a pó. Reavivamento seguido de reforma. Nós precisamos também da reforma. Esse é o ponto 2. Não brincar com o pecado. Avancemos agora para o verso 8. No 18º ano, 10 anos depois, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus. O que eu vejo aqui, mais 2 pontos importantes no meu esboço de sermão. Primeiro foi, reavivamento começa por mim, pelo rei. Segundo, eliminar o pecado, reforma. Terceiro, amor pela casa de Deus, amor pela igreja. Não é ficar de fora detonando a igreja, não é ficar de fora só criticando, desprezando a casa de Deus. Aqui eu faço, é claro que eu sei que igreja nós somos o corpo de Cristo, né? Então nós fazemos parte da igreja real, mas o templo é a casa física de Deus. E aqui nós vemos um carinho, né? Vão lá e reformem o templo, o local onde as pessoas vão buscar a Deus. Então esse amor pelas coisas de Deus, a fidelidade com a mordomia, você percebe aqui? Aí as pessoas começam a devolver o dízimo de novo, dão ofertas para a construção, reconstrução, reforma do templo. Faz parte dessa reforma, desse reavivamento, nós sermos desprendidos, nós colaborarmos com o que temos e somos para a pregação do Evangelho. Aconteceu aqui, nesse momento, esse fenômeno bonito, né? Bom, vamos para frente aqui também, porque não dá tempo de ler tudo mesmo, mas em casa vocês vão ler. Verso 14. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Aí o que eles fazem? Isso aqui eram os livros de Moisés, né? A Torá. Eles leem, vão até o rei, você conhece a história, o rei fica abismado, leem tudo aquilo de novo com o povo,
E o rei diz, vamos orientar nossa vida por esse livro, por esse texto. Amor à palavra de Deus. Não há reforma, não há avivamento verdadeiros sem amor à palavra de Deus. Total, integral, como palavra inspirada de Deus. Mas não parou aqui não, viu? Tem mais, e tem um ponto aqui muito interessante. Vamos ler aqui agora a partir do verso 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, da Bíblia, rasgou suas roupas, símbolo de humilhação, de arrependimento. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo que está escrito aqui neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela vai instruí-los então. Que coisa fantástica, gente. Aqui nós temos profetas canônicos e uma profetisa não canônica, no mesmo capítulo. Isso é maravilhoso. Nós temos a Bíblia, que é a regra de fé e prática, a suprema revelação de Deus, mas temos uma mulher que naquele tempo foi usada por Deus como profetisa. Você tem alguma carta de Ulda na Bíblia? Ou segundo livro de Ulda? Não tem. Portanto, ela é uma profetisa não canônica. Conhece outra? Que não escreveu nada da Bíblia, mas é profetisa? Conheço as filhas de Filipe. Vocês já pensaram nela, né? E conhece Débora, uma líder lá, né? Mas enfim, conhece outra que Deus suscitou para os últimos dias? Agora sim, Ellen White. O rei deu atenção para toda a luz que Deus havia revelado. Eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, entendem que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas o rei diz, vão consultar a profetisa, peçam conselhos sobre o que devemos fazer em relação à Bíblia. E não foi exatamente o que Deus fez por meio de Ellen White, para nós que vivemos os últimos dias? Não é uma segunda Bíblia para nós, não é canônica, mas os conselhos inspirados que ela nos dá, nos levam para a Bíblia, nos tornam mais, se seguirmos, né, nos tornam mais consagrados, nos aproximam mais de Deus. Há 30 anos eu tenho lido esses livros de Ellen White e só me fazem bem, só me mostram os meus erros e como eu posso acertar. Conselhos vindos de Deus, que para mim são ordens. Naquele tempo o padrão era o mesmo, a Bíblia e a profetisa ajudando. Que bom que eles tinham essa profetisa nesse momento aqui para ajudar. Nós também temos, por meio dos escritos que foram deixados, milhares de páginas. O que vamos fazer, irmãos? Qual será a nossa atitude diante desse momento tão turbulento? E não seria diferente, você sabe disso, está tudo profetizado. Como aconteceu na apostasia alfa. Ellen White falou, avancem. É um iceberg gigante, parece que o barco vai afundar quando bater nele, mas avancem, não fujam. O barco bateu, balançou, parecia que ia afundar, mas quebrou o iceberg e continuou seu caminho. Eu não sei o que é a apostasia ômega. No passado aí algumas pessoas até entenderam que poderia ser o antitrinitarianismo, né, que estava realmente criando muitos problemas na igreja. Mas me parece que nos deparamos com um problema ainda maior. Porque pelo menos o antitrinitarianismo nos forçou, no bom sentido, a ir à Bíblia, a estudá-la, mas a base comum era a Bíblia. Para conseguirmos demonstrar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus também. A base é a Bíblia. Agora a coisa ficou muito mais séria, porque estão tirando a própria base. O pós-modernismo, o relativismo, a alta crítica está invadindo a igreja e aí não tem mais o que conversar. Agora é só o amor. Já viram isso? É só o amor. O que interessa, o que vale, o que mais importa. Mas que amor é esse? Que Jesus é esse, né, que estão pregando? Essa é a pergunta. Eu não sei se essa é a apostasia ômega. Eu sei que é uma apostasia. Tanto que eu intitulei esse sermão de apostasia ou reavivamento. Você escolhe.
E se vier uma ômega aí pior do que essa, estejamos preparados. Mas o barco não vai afundar, irmãos. Assim como não afundou na apostasia alfa, não vai afundar na ômega também não. Jesus é o capitão. Eu creio nisso. O barco vai balançar, alguns vão cair no mar, estrelas vão se apagar, mas que não sejamos nós os que vão ficar náufragos nesse oceano de mentira, de engano, de relativismo, de distorções. Que nós permaneçamos firmes no barco. Deixa eu ler para vocês, pode passar ali pelo menos mais 2 textos de Ellen White. É um texto, na verdade, que eu coloquei em 2 telas. Diz Ellen White, tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. E eu também. Espero que vocês também. Eu tomo a Bíblia como ela é, a palavra inspirada de Deus. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Olha, de novo, como se encaixa para os nossos tempos, em tempos em que estão recortando a Bíblia, que estão tentando criar cânon dentro de um cânon, usar chaves que mutilam a palavra de Deus. Ela diz, creio na Bíblia, nas declarações de uma Bíblia inteira. Levantam-se homens que julgam ter alguma coisa a criticar a Bíblia, na palavra de Deus. Eles a expõem diante de outros como prova de superior sabedoria. Esses homens são, muitos deles, inteligentes, instruídos, possuem eloquência, falam bem, talento, homens cuja vida toda é desassossegar espíritos, ou seja, perturbar a mente dos outros. Incrível, né? Poderiam ser uma bênção. Perturbar a mente quanto à inspiração das Escrituras. Influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem. E a mesma obra é transmitida de um para outro. Da mesma forma que Satanás designou que fosse. Até que possamos ver plenamente o sentido das palavras de Cristo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita que qualquer de vós faça, mas não é obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação e acham falhas nas aparentes incoerências dessa e daquela declaração. Começando em Gênesis, eles rejeitam aquilo que julgam questionável e sua mente os leva adiante, pois Satanás levará a qualquer extensão a que eles o sigam em sua crítica. Alguns viram ateus mesmo. E vejam alguma coisa de que duvidar em todas as Escrituras. Suas capacidades de crítica são aguçadas pelo exercício e não podem repousar em nada com certeza. Procurais raciocinar com esses homens, mas é tempo perdido. Que pena. Então vamos salvar o rebanho, né? Eles exercerão sua capacidade de ridículo, até mesmo sobre a Bíblia. Piadinhas. Tornam-se zombadores e ficariam surpreendidos se os fizesseis ver as coisas por esse aspecto. Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza, como ela diz. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei à palavra, e nenhum de vós se perderá. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17. Última tela, deixa eu te perguntar uma coisa. O que fazer diante de tudo isso? Vamos ver o que Josias fez, o rei, segundo Crônicas 34, 31 e 33. Depois de consultar a Bíblia, depois de promover esse reavivamento, essa reforma, fazer uma limpa naquela idolatria, naquela baixaria que havia tomado conta do império, do reinado, depois de consultar a profetisa, é dito aqui que o rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, na Bíblia. E 33, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Reavivamento e reforma. Eu pergunto a vocês, eu queria chamar vocês aqui à frente, mas nesses tempos de pandemia o apelo tem que ser diferente.
Pode ficar onde você está. Mas eu quero saber quantos de vocês querem fazer parte desse movimento de reavivamento e de reforma. Estar preparados para a volta de Jesus, amando a Bíblia, amando as revelações de Deus e pregando isso ao mundo. Eu também quero. Não quero parar. Enquanto Jesus não voltar e houver forças em nós, sigamos em frente. O iceberg vai ser mais uma vez quebrado. Permaneçamos dentro do barco.